ao Hélio pela oportunidade e parabéns pela organização desse simpósio incrível. Dando aula sobre romantismo esse semestre, falando sobre a Álvares de Azevedo, interessante, gostoso de dar aula é que às vezes você está ali e de repente tem umas epifanias, tem umas ideias ali no meio. Eu de repente me lembrei assim da minha dissertação de mestrado, que faz muito tempo que aconteceu, que foi redigida e tal. Mas ela tem a ver com a paródia que o Machado de Assis fez do romantismo, né? Especialmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, quando teve a ideia do simpósio, eu falei assim, por que não voltar, revisitar, né, essa questão agora que estou aqui nesse curso sobre romantismo. Então, essa fala pretende propor uma reflexão sobre convergências entre Álvares de Azevedo e Machado de Assis, que são escritores que costumam, de forma até um tanto esquemática, ser relacionados a escolas e estilos literários distintos, enquanto a obra do primeiro é muito tida como epítome do romantismo, da estética romântica, a do segundo, sobretudo a partir das Memórias Póstumas, costuma ser vista como aquela divisora de águas, né? Que sepultaria o romantismo. Entre a morte de um, aos 21 anos, e do outro aos 69, existe muito tempo, existem 44 anos. No entanto, quando o Álvares morreu, né, com esses 21 anos, o Machado era quando muito um machadinho, um talento promissor. Por outro lado, apenas 8 anos separam os nascimentos deles. Eles nasceram na mesma década, né? Então, um em 1831, outro em 1839. É possível até, tem várias especulações sobre isso, claro que não vou entrar nisso, mas se não fosse por essa morte precoce do Álvares, eles tivessem compartilhado até mais plenamente de algumas soluções estéticas, né, mais ou menos semelhantes. Essa proximidade entre os seus anos de nascimento leva a uma outra aproximação mais importante, que se relaciona aos modelos literários de ambos, em grande parte comuns, Bíblia, Cervantes, Shakespeare, entre os mais sistematicamente citados, né, por eles. E quando se consideram duas das obras mais representativas, que são a Lira dos 20 Anos e as Memórias Póstumas de Brás Cubas, chega-se ainda mais perto dessa ideia de influência comum e, quem sabe, até em certa medida, de uma influência do Álvares sobre o Machado. O Machado foi admirador do Álvares de Azevedo. Em 2 artigos críticos de 1866, publicados no Diário do Rio de Janeiro, ele elogia a originalidade de Álvares, que ao seu ver escapara da simples imitação do mal byrônico. Reconhece que por meio desse jovem poeta, toda uma geração travou conhecimento com o bardo inglês. Ressalta também a influência de Shakespeare, que é justamente tão traduzido e citado pelo Machado, sobre o autor de Macário. Mas o Machado julga, no entanto, que a originalidade de Álvares de Azevedo reside mesmo em seu viés humorístico. Então, na viveza, na originalidade, no xiste e no humor dos seus versos. Um pouco antes, possivelmente ainda impactado pela morte do Álvares de Azevedo, o Machado escreveu poemas de inspiração azevediana e byroniana. Um deles se chama Conhaque. Isso 4 anos apenas depois da morte do Álvares, que saiu na Marmota Fluminense. Esse Conhaque, poema do Machado, que diz assim: vem, meu conhaque, licor de amores, é longo o sono teu dentro do frasco, do teu ardor a inspiração brotando do cérebro incendeia. Quem há que te não ame, conhaque, inspirador de leves sonhos, excitante licor de amor ardente, uma tua garrafa de Dom Quixote é passatempo amável. Que poeta que sou com teu auxílio? Somente um trago teu me inspira um verso, o copo cheio, o mais sonoro canto, todo frasco, um poema. É quase como se estivéssemos diante do trecho do Ideias Íntimas, especialmente a primeira e a última parte, em que o livro também tem esse diálogo com o Conhaque, tem o Conhaque como interlocutor. O Conhaque é uma abertura do mundo da inspiração, né?
e é também o licor ardente. Quando lá o Álvares, o lírico do Ideias Íntimas, fala conhaque fogoso, né? O mesmo campo semântico, licor que nectariza os nervos, o condão que abre o mundo das magias, vem fogoso o conhaque, as artérias queimam, os olhos ardentes, são às vezes as palavras até iguais mesmo, né? Mas a mesma imagética em todo caso. Então, assim, tem esse campo semântico comum, essa imagética comum com relação ao conhaque e até mesmo a referência do Don Quixote, né, que está lá no Ideias Íntimas. 2 anos depois disso, ele vai publicar em Alma Nota um poema intitulado Álvares de Azevedo, também de inspiração byroniana, tanto no conteúdo, já que ele vai tratar do Byron da nossa terra, o Álvares, mas também na expressão exaltada, muito diferente do tom sóbrio em que ele viria homenagear o Gonçalves Dias depois nas Americanas, né? Um outro tipo de tom. Segundo Machado, Álvares seria o nosso Byron, não só pela imitação do modo byroniano, mas por uma genuína inclinação de personalidade. E os versos, epígrafes e prefácios do poeta realmente atestam essa filiação, como todo mundo sabe, né? Lá nas Ideias Íntimas, o Byron é o poeta que dorme, quer dizer, que está ali junto na mesa confundido com Dante, Shakespeare e a Bíblia. Bom, passando especificamente para o prefácio da Lira dos 20 anos, do Álvares de Azevedo, vai lembrar o quanto ele é um texto fundamental para se entender o princípio da dualidade, que é a base da ironia romântica, e também para se dar início a uma aproximação com o procedimento autoparódico machadiano. Após o término da primeira parte da Lira, com aquele sentimental lembrança de morrer, o poeta adverte o leitor: cuidado, leitor, ao voltar a esta página, já que os poemas que se seguirão teriam um espírito muito diverso dos que constituem a primeira parte. Bom, aí a partir também, como se sabe, a partir dos pares de antíteses que ele coloca lá, Ariel e Caliban, Quaresma e Carnaval, Céu e Terra, Poesia e Prosa, Monodia, entre as monodia amorosa e sátira que morde, ele apresenta a ideia de binomia ou medalha de duas faces, ou ainda de que o livro for escrito por duas almas que habitam o mesmo cérebro. Pode-se sintetizar esse prefácio a partir da ideia de autoparódia, uma vez que o autor anuncia negar ou fazer a sátira de um estilo que ele próprio seguira até então. E a ironia romântica consiste nessa revelação da dupla natureza da representação. A criação artística passa a ser não um meio, mas um fim em si mesma, se desnuda ali, se revela ali. Assim, ao parodiar, se vê-se no espelho, ainda que invertido, o poeta escancara o artifício e a arbitrariedade da criação, que serão sugeridos até em alguns dos poemas seguintes. Bom, as memórias póstumas também desnudam a dualidade sujeito-objeto. O defunto autor zomba de si mesmo, de seus ímpetos byronianos, ao mesmo tempo em que teoriza sobre o desgaste do romantismo, subvertendo-o. A enunciação de Brás Cubas é, portanto, paródica em relação ao enunciado, enquanto, por exemplo, no enunciado se narram os amores ardentes da juventude, a vontade de se jogar no mar, quando foi desiludido lá pela Marcela, todo mundo lembra. A enunciação apresenta a camada dupla da paródia que justapõe amor e dinheiro na célebre também formulação do Marcela Múmia durante 15 meses, digamos, os gêneros, né? Além desse nível de autoparódia, tem sendo a paródia que se dá fora do livro e dentro da obra machadiana, quando se compara a dicção dos primeiros romances com a dicção dos romances a partir de Brás Cubas. E aí a comparação que ele faz ali entre o romantismo e o corcel nervoso, rígido e veloz. Esse é o romantismo. Resgatado ao castelo medieval e que chega estafado às ruas do nosso século, segue muito de perto a alegoria criada pelo Álvares de Azevedo, naquele prefácio, porque é sobre a poesia que cai do céu, sentindo exaustas suas asas de ouro. Também essa mesma ideia de exaustão, né, do estilo, e a exaustão e queda
cai do céu, o corcel estafado, exausto, mas não morte, né? Porque nos dois casos é aproveitar sim, é resgatar sim o romantismo, só que por meio da paródia, né? Não é simplesmente eliminar ou ignorar. Então, nesse sentido, as memórias póstumas são também uma espécie de virar de página, né, em relação à trajetória do autor. Isso já foi dito de outros modos, foi dito pelo próprio Machado, quando se refere à sua segunda maneira. E a advertência do Brás Cubas ao leitor, aquela em que ele trata da mistura da galhofa com a melancolia, parece um pouco na linha do Álvares lá, do cuidado do leitor ao voltar essa página, porque diz lá o Brás Cubas, porque não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Então parece que tem essa ideia de que há uma estranheza, uma dualidade naquilo que está por vir, né? De acordo com a advertência dele ali ao leitor. Nessa mesma advertência, esse narrador defunto paga o seu tributo ao Xavier de Mestre e ao Lawrence Sterne, ao mencionar a forma livre adotada. Então agora eu vou entrar um pouco aí nessas influências que também se dão sobre obras de Azevedo. Essa forma livre é a estrutura digressiva, e esses autores do século XVIII, são justamente conhecidos por esse caráter autoparódico das suas obras. Em especial, A Vida e as Opiniões do Cavaleiro de Christian Channing e A Viagem ao Roda do Meu Quarto. Então, as duas do século XVIII, 1706 e 1794. Na Lira dos 20 Anos, a partir do prefácio, a segunda parte, ao explicitar-se como sujeito que fala, ao mesmo tempo do qual se fala, ou ver-se como sujeito e objeto do mesmo discurso, equivale a um ser dois em um. Assim, essas faces diferentes e opostas a que o prefácio se refere podem sim ter correspondência numa conclusão a que chega o narrador de Viagem à Roda do Meu Quarto. Né? Então, nesse livro que trata daquele confinamento, aquela prisão, por conta de ter se envolvido num duelo, né? O narrador descreve ali os seus dias de prisão e confinamento. Segundo ele, esses 42 dias de cativeiro o levaram a viajar pelo quarto. E essa viagem pelo quarto resulta na libertação da imaginação. Ao término desse confinamento, ele lamenta a perda dessa liberdade que é da imaginação, e fala, poxa, que pena, agora eu estou livre, né? O que parece que implica que a imaginação vai obrigatoriamente se recolher. Mas aí ele conclui, né? Nunca percebi com mais clareza que sou duplo. Então, o exercício de imaginação, a reflexão, a filosofia leva a essa descoberta, segundo ele. Ele filosofa sobre a natureza dupla do ser humano, teoriza, né, aquela história da alma e da besta, da alma e do corpo. Então, de uma forma análoga, né, os poemas da primeira parte da Lira são concebidos sobre o signo da alma, que é o ideal, né, e os da segunda são sobre o signo do corpo. Quem sabe é grotesco em alguns casos ali. Muito bem. O Machado deu o título de Viagem à Roda de Mim Mesmo a um conto, já da maturidade, 1885, na Gazeta de Notícias. Trata-se da história de um eu que se divide em dois. Um é o ideal, e ele é caracterizado por ímpetos, decisões, ele é assertivo, isso não é ideia, né? O outro, que é o real e material, é justamente o inerte, o que hesita, o que não age, né? Muito menos age de acordo com o outro, o ideal. E o narrador protagonista do conto tem total clareza desse desdobramento, e esse desdobramento já se figurara nas memórias póstumas de Brás Cubas em mais de uma ocasião. Uma delas é aquela em que ele diz que os pensamentos dele foram se encontrar com os pensamentos da vigília, quando vem o velho diálogo de Adão e Eva, né? Enquanto seus corpos
deviam estar naquele momento rolando na cama, quem sabe até passando frio. Porque claro que é um grande xiste e tal. Mas enfim, esse descolamento, esse desdobramento, né, entre corpo e alma está aí em outros momentos do Brás Cubas também. Quanto ao Tristram Shandy, existe uma possível referência feita pelo Álvaro de Azevedo a esse autor, o Lawrence Sterne, e ela se encontraria no nome do narrador dos contos de Noite na Taverna, que é Job Sterne. De acordo com a professora Silene Alves, que é estudiosa do Álvaro de Azevedo, esse nome, esse sobrenome reúnem resignação e pessimismo, porque o Job teria a ver com Jó, né, da Bíblia, resignação, sacrifício, dor, pessimismo e tal, e o Sterne, como o Lawrence Sterne, teria a ver, portanto, com o humor, que são diferentes nomes para o que Brás Cubas chama de melancolia e galhofa, claro. Na segunda parte da Lira dos 20 Anos, uma consideração um pouco mais detida sobre o poema Ideias Íntimas também pode colocar o leitor diante desses autores mencionados por Brás Cubas. Ideias Íntimas se divide em 14 partes, que é o número de estações da Via Sacra. No entanto, obviamente, nesse poema não se narram os passos do sofrimento de um mártir, né? E sim as horas prosaicas de um estudante nos seus aposentos. Mas falando em dessacralização, né, a dessacralização é um aspecto da paródia e ela está presente em outros poemas dessa segunda parte da Lira, como na correção que se faz do Evangelho. Então, no poema Dinheiro, o Euler corrige o Evangelho. Ele diz assim: o mundo é para todos, certamente, assim o disse Deus. Mas esse texto explica-se melhor e de outro modo. Houve um erro de imprensa no Evangelho. O mundo é um festim, concordo nisso, mas não entra ninguém sem ter as louras, sem ter dinheiro, né? Então houve um erro de imprensa no Evangelho, vamos corrigir o Evangelho. Então é uma disfarçatez, né, de quem corrige as Escrituras, que parece também muito próxima daquela disfarçatez do Brás Cubas ao se comparar lá ao Pentateuco, né, quando ele expõe lá o seu método narrativo. Vai falar então, a única diferença radical, relevante entre essas memórias do Pentateuco é o método, né, a ordem. É possível que os anos vividos, a experiência pessoal, a experiência social do Machado fizessem associar bem aguda e criticamente essa desfaçatez aos privilégios de classe, como a gente sabe lá, por exemplo, no estudo, né, do Robert Schwartz, justamente chamado uma desfaçatez de classe. As 14 partes de Ideias Íntimas descrevem momentos de tédio e devaneio, mas também de imaginação e poesia. Quase como uma espécie de primeira versão da tabacaria do Fernando Pessoa, né? Aquele eu sozinho, refletindo. A solidão do poeta se revela não só no que ele diz, mas em seu discurso, que, embora apareça a figura de um pajem lá no finalzinho, a maior parte do poema é um discurso dirigido à mobília, né? Aos objetos, decoração, móveis, bibelôs, livros, quadros, que são, antes de mais nada, pretexto para as reflexões sobre a subjetividade. Nesse sentido, esse poema resume a fórmula romântica da poesia que nasce da meditação, aliada à consciência do eu e da criação artística. O Elenco de Ideias Íntimas promove, portanto, uma verdadeira viagem à roda do quarto. No romance livre, né, como o Machado disse, do Xavier do Mestre, o narrador que viaja pelo quarto por estar preso, confinado, afirma estar paradoxalmente nos domínios da liberdade. Trata-se evidentemente de uma liberdade não física, mas metafísica, da imaginação que tudo pode. Encontra-se aí uma das linhas de força da literatura romântica, que é a primazia da mente criadora. Os românticos têm um fascínio pelo potencial criador, mais até do que se cria,
pelo que a mente é capaz de criar e pode criar, né? Então, tudo no pequeno quadrilátero, ali de Viagem à Roda do Meu Quarto, é motivo e pretexto para a criação, a qual se faz sem planejamento nem regras, de acordo com o zigue-zaguear no aposento. Zigue-zaguear, todo mundo lembra também que tem a ver com a forma digressiva, que está presente ali no Brás Cubas, conforme o próprio autor descreve, né, comparando com o Nardo Bêbado, e com o olhar do lírico em ideias íntimas, que também é um zigue-zague. Né? Ele não segue, ele parece meio aleatório o que ele faz. Lá do Viagem à Roda do Meu Quarto, por exemplo, ele diz assim: por isso, quando viajo no meu quarto, raramente percorro uma linha reta. Vou da minha mesa até um quadro colocado num canto, dali parto obliquamente para ir até a porta. Mas embora esta seja a minha intenção ao partir, se no caminho vou na minha poltrona, não faço cerimônia e acomodo-me nela imediatamente. É um excelente modo, uma poltrona. É sobretudo de extrema utilidade para todo homem meditativo. Uma boa lareira, livros, pena. Quantos recursos contra o tédio? Além da menção aos móveis, da menção aos livros, né, que são parte importantíssima dessa paisagem do poema Ideias Íntimas. É um poema sobre livros, né, assim como dizem que o Tristan Shandy também acaba sendo um livro sobre livros, né? Do mesmo modo, então, a mesa, o leito, a estante, constituem a topografia do poema Ideias Íntimas, a começar pelo epígrafe, que são versos de Lamartine, que descrevem a desordem da mobília. E essa topografia, como eu disse, é percorrida numa espécie análoga de zigue-zague. A atenção do livro vai da sala, em geral, aos detalhes, vai falar de cada bibelô, né? Vai falar dos quadros, depois volta para o leito de modo geral, trata dos livros especificamente e paredes. Então percebe-se que essa desordem do quarto, descrito como um mundo em caos, que espera um Fiat, corresponde à desordem das imagens e reflexões acumuladas sem critério. A desordem do quarto pode ser tomada como um símbolo dessa desordem mental, assim como aquela espera pela ordem, caos, de que se faz um Fiat. As ideias que vão surgindo sem nexo subordinativo e de modo fragmentado também esperam por uma organização. Esse cosmos acaba por se constituir pelo próprio poema. E aí haveria então um caráter metalinguístico não tão evidente nesse texto, né? Mas se o passeio pelo quarto é a representação da divagação mental que origina o poema, quando acaba a divagação, acaba o texto, né? Porque o texto termina com o lírico pedindo luz sobre a mesa de estudos. Afinal de contas, tem que estudar, né? Parar de devanear. A obrigação chama para a vida prática, ou em outras palavras, é o corpo, né? A vida do corpo chamando esse plano ideal. Muito bem, esse preso que viaja em liberdade, viaja à roda do meu quarto, chama a atenção do leitor para os quadros que estão expostos no seu quarto, mesmo porque tem que arrumar ali o que olhar, observar, sobre o que refletir. Então, claro que vai tratar dos quadros pendurados. São 5 quadros no Viagem à Roda do Meu Quarto. Começa o primeiro, uma cena. Estou totalmente no mundo das ideias aqui, no tempo psicológico. Então, são 5 quadros. Então, uma cena do Werther, de Goethe, o Golino e os filhos, os 5 quadros, uma jovem pastora e o autorretrato de Rafael. O último quadro é o mais surpreendente, o mais perfeito de todos, vou dizer que já qual é. Mas o espaço de ideias íntimas também é decorado por quadros, né? São 8 quadros,
vou até dar uma resumida aqui, que tem bastante coisa para falar. Mas são 8 quadros, são Vitor Hugo, Lamennais, Napoleão III, uma mulher angelical, uma amante sensual, o pai e a mãe, são, 7 quadros. E como no romance, cada quadro suscita uma série de reflexões e tal. Agora, o último quadro presente lá no Viagem à Roda do Quarto é um espelho, e por isso que ele falou, vou deixar para o último lugar, porque é o mais perfeito, o mais sublime, o mais incrível. É uma maravilha, uma arte admirável que ninguém ainda se lembrou de criticar. É o espelho. Então, claro que além da sugestão de crítica ao narcisismo e essa coisa toda, ainda tem muito da simbologia do princípio da ironia romântica, que é o desdobramento do eu, né? Que leva ao desnudamento do processo criativo, do representar, da representação. E na Lira, pelo menos a ideiazinha de não existe um quadro que seja um espelho, mas o livro é especular, né? O livro tem essa estrutura especular, a estrutura paródica, especularmente invertida, e aqui então a gente nem vai entrar na questão do espelho no Machado de Assis, porque aí também a gente iria longe. O narrador da Viagem pelo Quarto, ao mesmo tempo que representa o mundo, representa-se a si mesmo nesse procedimento, né? Então é mais ou menos lá o Tristan narra muito menos os fatos da sua vida, né? The life and opinions, e muito mais as suas opinions, né? O Sérgio Paulo Bonet fala que é uma hipertrofia da subjetividade, como está no meu quarto, né? Ideias íntimas, para citar também outro modelo do Machado Garregar, na minha terra, sempre a ação interior, né? Agora, existe também o voltar-se para o interlocutor, né? Não vou também entrar aqui na filiação dessas obras com a sátira menipéia, eu sei até que isso foi tratado ontem, né? E é importante, mas da sátira menipéia, essa questão do discurso dialógico, né? Da fala com alguém, muito mais um diálogo do que um solilóquio, que eles estão aqui num solilóquio, mas tem sempre uma segunda pessoa do discurso, né? A bebida, os poetas, o candeeiro, o leitor, enfim. Bom, o Álvares fez sua forma livre não num romance, mas num poema, que é o Ideias Íntimas. O Machado fez nas divagações do Brás Cubas, mas ele havia experimentado isso em poema também. Então tem um poema chamado Pálida Elvira, que tem 97 estrofes, que se dá a revelação do fazer poético e o processo articulado com o resultado do processo. Ele desnuda, é um poema tipicamente byroniano, né? Pela ironia, pelas direções pela metalinguagem, e ele desnuda as escolhas, a arbitrariedade, emprega os lugares comuns do romantismo, e satiriza, problematiza a verossimilhança, e se não bastasse o conteúdo, a forma também é byroniana, ele emprega a 8ª rima. E como ele cita Camões nesse texto, algumas pessoas tendem a associar a 8ª rima com Camões, sendo que o Dom Juan, Pálida Elvira, sendo que o Dom Juan de Byron é todo feito, né, na 8ª rima. Mas é um poema então em que ele a autoparódia permeando toda a história da Pálida Elvira, quer dizer, tem o elemento romântico, mas ele começa assim: quando o leitor amiga no ocidente surge a tarde desmaiada e pensativa, depois lá no meio não me censure o crítico exigente o ser pálida a moça. Ele está descrevendo e fala assim: vão me censurar porque ela é pálida. Mas ele fala: é meu costume obedecer a lei de toda a gente, né? Se o meu leitor é um incisudo, fecha tranquilamente o meu romance. Isso nos versos. Nesse instante entrou a tempo o chá que as personagens vão tomar. E ele fala assim: perdão, leitores, eu sei bem que é preceito dominante não misturar comidas com amores, mas eu não vi nem sei se algum amante vive de orvalhos ou pétalas de flores. Namorados estômagos consomem, comem Romeus e Julietas comem. Eu não sei se conviria acrescentar aqui um ósculo, né, o beijo, risquemos. Isso lembra muito, né, os
procedimentos do Brás Cubas. Risquemos para que você vê ele riscando a palavra, né? Embora eu já tenha mencionado a palavra. E aqui eu vou até, esse poema, né, ainda tem coisa nesse sentido, mas eu vou encerrar então. A atitude mental presente no humorismo e na reflexão é como uma sátira melipéia, ironia romântica, o que pode nos levar a concluir que entre todos os romantismos possíveis, o que o Machado melhor teria praticado, sobretudo parodiado, teria mesmo ser o byroniano ou azevediano. Em crônicas posteriores, já na década de 80, ele se refere ao Álvares mais de uma vez como o nosso Álvares de Azevedo. E o possessivo não é encontrado em referências a Gonçalves Dias, Castro Alves ou mesmo a José de Alencar, embora ele tenha homenageado, claro, esses autores também. Ao mesmo tempo em que esse nosso chama a atenção pela conotação afetiva, né, parece que também a ênfase na nacionalidade, nosso brasileiro, né, ainda que não tenha seguido a musa do nativismo. Então, nosso brasileiro, por participar de uma concepção de literatura brasileira análoga à defendida por Machado. Uma literatura que conseguisse ser do seu tempo, sem deixar de ser universal e de estabelecer diálogo explícito com essa literatura, pensamento, reflexão e provocação. É isso. Muito bem. Obrigado, Marise. A palavra Priscila. Obrigada. O que a gente vai projetar? A Luciana pode te ajudar. Já está, então é só. Você não vai ver porque as televisões estão aqui. Entendi. Vocês estão ali. Tá bom. Então, boa tarde, gente. Não era a ideia projetar o texto, só os trechos do romance, mas eu não salvei no pendrive. Então, o texto vai aparecer para vocês e os negritos eram para mim, mas não vai ter problema, vou deixar aqui também. Quincas Borba, filósofa Ordog, perguntava astuciosamente o título da tradução inglesa do livro. Desculpa, João Roberto, eu estou meio indecisa quanto tempo isso aqui vai durar, então eu queria que você puder colocar o relógio de pé. Não, mas certo, eu também controlar. É curioso como, até onde pude ver, a crítica tem se ocupado apenas de uma das alternativas. Pelo ponto de vista do Cruzeiro, como se diz no último capítulo, dedicado à morte do cachorro, pouco depois da de Rubião, o riso e as lágrimas vêm a ser o mesmo, assim como, supomos, as formas de um filósofo e de um cão. Também, conforme outras duas perspectivas no livro, humanitismo e psicose, essa distinção ontológica é, por assim dizer, suprimida. Em ambos os casos, ela é proveniente de uma perturbação mental, a filosofia humantista, do Quincas Borba, e a psicose do Quincas e do próprio Rubião depois. Num caso, trata-se do terror deste de que a alma do amigo, já falecido, tivesse migrado para o corpo do cachorro, que é um dos primeiros sintomas da doença. Terror alimentado pela culpa e reforçado pela lembrança de crendices a propósito de transmigração de almas ouvidas de uma preta velha na infância. A posse do patrimônio legado dependera de uma condição aparentemente inofensiva e de fácil execução, mas na verdade com potencial de terror. Não terá a alma do filósofo se alojado no corpo do cachorro? Estará o filósofo morto me avaliando e julgando através do animal que nem sempre tratei bem? O cachorro, então, vale o filósofo? São de fato o mesmo, né, como diria o humanitismo? Essa perspectiva apavora o pobre Rubião, cuja fragilidade psíquica começa a se evidenciar e tomará a forma de uma psicose. Fora um pouco a contragosto que Rubião tinha se encarregado do animal, de quem, logo após a morte do amigo, mas antes que se soubesse herdeiro universal, até chegar a se desvencilhar, levando-o a ser cuidado por uma comadre sua, amiga dos bichos. Tão logo, porém, era avisado da nova condição e do estranho dispositivo testamentário, corria resgatá-lo do quintal Sinhá Rita, embora fosse permanecer ao longo de todo o seu trajeto na corte bastante indiferente a ele, ao Quincas cachorro. Ainda que não sejam muito frequentes, formam um pormenor expressivo e sutil
As situações em que ao longo da narrativa o animal é espezinhado ou tratado com indiferença, merecendo apenas a atenção do criado francês Jean e mais adiante de Dona Fernanda, a mulher dotada de simpatia universal, conforme diz o narrador em certa altura. Carlos Maria, por exemplo, que é a figura mais narcisista do livro, ele tem horror ao cachorro, à repugnância, como ele tem horror à vida fisiológica de modo geral, inclusive a gravidez da mulher. O fato é que a mesma contrariedade de Rubião em adotar o cachorro pela coerção de uma verba testamentária aparece, por assim dizer, duplicada pelo próprio romance, que parece ter de carregá-lo até o fim, até lhe dar um capítulo túmulo próprio. Creio haver razões para achar que a manutenção do animal é condição tão importante para o testador como é para o romance, de que também veio a constituir norma aparentemente arbitrária e sem sentido, embora incontornável. O fato é que agora, nos capítulos finais, as duas linhas que tinham se unido no início do livro por um arranjo caprichoso, cão e testamentário, Rubião, estão naturalmente ligadas pelo rebaixamento social de Rubião, mais pobre que fora no início, quando professor de meninos, que fechava a pequena escola para cuidar do amigo até a morte, numa disposição entre afetuosa e interesseira, pois sem dúvida o animava a expectativa de ser contemplado em testamento, que de fato ocorreria. Agora, como conclusão de sua jornada na capital, que duraram uns poucos anos e ao fim da qual aparecia desprezado por quase todos, muitos dos quais ajudara prodigamente, o personagem voltava a Barbacena sem um tostão, indo ao relento acompanhado apenas do animal, julgando-se, porém, uma eminência imperial, Napoleão III. Ao menos imaginariamente, Rubião não estava em nível tão baixo e chega a estranhar que não houvesse ninguém nas ruas para recepcioná-lo. Talvez não saibam que cheguei. Mas, lembraria o narrador, o cachorro não dispunha do mesmo expediente para eludir a fome. Vagaram sem destino. O estômago de Rubião interrogava, exclamava, intimava. Por fortuna, o delírio vinha enganar a necessidade com seus banquetes das tulherias, Quincas Borba, que não tinha igual recurso. Não podendo se alienar imaginariamente das próprias carências, eu diria que o cão sobressai nessa tranquila unidade consigo mesma como sumo princípio realista. Não há auto-engano aqui ou qualquer fuga imaginária ou idealista. Descrever é descrever o pulso do próprio sofrimento físico, sofrimento esse recusado pela teoria filosófica de seu primeiro dono, o homônimo Quincas Borba. Conforme essa teoria, a guerra vinha a ser o mesmo que a paz, a riqueza o mesmo que a pobreza, a morte igual à vida, e o exterminado não diferiria do exterminador. Isso era possível, assim explicava o sábio demente a um ainda recalcitrante discípulo, em razão de Humanitas, o princípio de tudo. Na verdade, tratava-se de uma filosofia que ratifica a dominação, razão pela qual logo encontrara caminho no espírito de outro discípulo das Cubas, romance anterior, e este não louco. Brás Cubas não era louco e, no entanto, achou a filosofia admirável. Diferentemente de Rubião, ainda pobre, Brás Cubas ficara assombrado com a força e a lógica da doutrina. Né? Como vocês sabem lá, a maneira como ele se põe no Facebook, no romance, ele está lá comendo, né, uma coxa de frango e fala que essa coxa de frango, na verdade, ela supõe uma cadeia de esforços para produzi-la. Supõe o milho que foi plantado, que o frango comeu, frango por sua vez, milho por sua vez plantado por um escravo que foi trazido por um navio negreiro, e o escravo aparece ali en passant, portanto ele supõe uma cadeia quase marxiana, digamos assim, porque é como se ele supõe trabalho. Isso aqui não nasceu do nada, isso aqui não caiu do céu, mas supõe uma cadeia de trabalhos. Então seria no primeiro momento desfetichizadora. Só que aí ele repõe o fetiche quando ele diz tudo isso, toda essa multidão de esforços e de dores foi para produzir essa coxa para alimentar o meu apetite, para alimentar o Humanitas, né? E aí ele, quer dizer, o fecho é idealista, digamos assim, e não materialista. Humanitas parece um equivalente da vontade schopenhaueriana, diante da qual
Toda a variedade fenomênica aparece como ilusão, representação de um princípio único e igual a si mesmo. Mas, curiosamente, essa construção, aqui bastante caricata, está destituída do pessimismo do filósofo, e seu elan parece antes identificado a Hegel, por aquela confiança na racionalidade do real e no progresso. O humanitismo é algo como uma filosofia da identidade enxertada com uma filosofia da história baseada no progresso. Diferentemente do que ocorre em Hegel, porém, não parece haver aqui nenhum lamento pelos sofrimentos produzidos pelo processo da história. Não há o que lastimar em relação aos famintos, aos exterminados, aos vencidos, uma forma, entre outras, de humanitas. Vou saltar isso aqui. Há um momento, no entanto, que Machado parece contrapor a esse ofuscamento que representa o humanitismo, que é um distanciamento, não é um único momento, na verdade, que é o distanciamento e o descompromisso com a desigualdade e com os sofrimentos físicos também implicados no trabalho escravo, que aparecem lá como forma subsidiária, naquele exemplo do Quincas. Há uma contraperspectiva dada pela natureza muda do cachorro. O humanitismo dissolve as alteridades. Nesse trecho, há um esforço do narrador, que, a meu ver, o próprio Machado aqui, em fixar, em ver as alteridades, no caso, a alteridade do cachorro. Voltaremos a isso, mas por enquanto importa considerar que o título do livro é um significante com dois referentes, e apenas um foi acionado pela crítica. Em certo sentido, esta fez em relação ao animal que Schopenhauer censurou aos moralistas. Schopenhauer diz na sua doutrina moral: o imperdoável esquecimento em que os animais foram deixados até agora por todos os moralistas da Europa. Acha-se que os animais não têm direitos, que passariam a ter em sua moral fundamentada pela compaixão. Agora eu vou ler um trecho que, a meu ver, é o momento mais bonito do livro, absolutamente lírico, tem quase 2 páginas, em que o narrador, de repente, se volta para o cachorro e não da perspectiva de qualquer personagem. Certo momento ele diz, olhando o cachorro, a verdade, falando do olhar do cachorro, este olho que se abre de quando em quando para fixar o espaço tão expressivamente, parece traduzir alguma coisa que brilha lá dentro, lá muito ao fundo de outra coisa que não sei como diga, para exprimir uma parte canina, que não é a cauda nem as orelhas. Pobre língua humana. Afinal adormece. Então as imagens da vida brincam nele, em sonho, vagas, recentes, farrapo daqui e remendo dali. Quando acorda, esqueceu o mal. Tem em si uma expressão que digam seja melancolia para não agravar o leitor. Diz-se de uma passagem que é melancólica, mas não se diz igual coisa de um cão. A razão não pode ser outra, senão que a melancolia da paisagem está em nós mesmos, enquanto que atribuí-la ao cão é deixá-la fora de nós. Vou saltar aqui. Machado de Assis se esforçará, então, nesse que é um dos momentos mais integralmente líricos, de um livro em que o tom satírico é dominante, por compreender e, quem sabe, exprimir essa interioridade canina, num trecho extraordinariamente longo, daquele trecho que eu fiz, que eu referi só uma parte, o que é muito mais espantoso que as 2 linhas finais sobre a morte do animal. Na verdade, o cachorro, diferentemente de Rubião, fora o que, por sua própria natureza, inclusive, permanecera inequivocamente igual a si mesmo, em toda a narrativa, como um motivo, sem dúvida, discricionário, fruto da vontade de um demente e, do ponto de vista estético, espécie de friso não antropomórfico, extravagante e ornamental, portanto, sem nada interferir ou participar da estrutura da obra. A verdade é que, embora quase surdo, subia agora, nas páginas finais, a primeiro plano, merecendo um capítulo só para si. Se o ponto de vista de Sírios aproxima e confunde polos tão diversos como o riso e o choro, forma animal e forma humana, de outra perspectiva, trata-se de essências diversas e hierarquizadas, cuja expressão é séria ou cômica, quase não havendo, digamos assim, mestre estilístico. O ponto de vista de Sírios tem algo da psicose e do humanitismo que lhe dissolve as diferenças. Mas não é uma outra perspectiva, como eu disse, que aparece no livro. Certo lance grotesco.
Rigorosamente, como já lembramos, a notícia do falecimento do animal toma menos que 2 linhas. O restante são considerações em parte metalinguística, como já lembramos, é por causa diz respeito a um trecho que eu tirei. O restante são considerações em parte metalinguística sobre o que acaba de ser contado da parte de um narrador bastante irônico e interveniente, com frequentes apelos ao leitor, mas acho diferente das ruas, ainda que em terceira pessoa. Mas, vindo a morte do cão narrada em capítulo próprio, é provável que o leitor pergunte se o título do livro se deve ao filósofo ou ao cachorro. Trata-se de um expediente retórico bastante comum em ironia de Machado, semelhante à preterição e outros trocos da ironia, como a simulácio e a dissimulácio, também correntes nele, a figura pela qual se finge não querer falar das coisas sobre as quais se está indiretamente falando. No caso em questão, ele imputa ao leitor uma dúvida que este provavelmente não tem. Tão certo deve estar de que o título do livro apenas se deve ao homem e não ao cão. Ao, no entanto, fingir achar que o público se ocupa com tal ordem de questões, põe a ênfase naquilo em que ele definitivamente, o leitor, não está pensando. Se você não está, caro leitor, saiba que deveria estar, pois mais de um ser nesse livro se chama Quincas Borba e ele não é nem humano. Em mais de um momento, essa figura aparece frequentemente ligada às estratégias do autor para atrair a atenção para algo considerado, de certo ponto de vista, banal ou grotesco, um pormenor aparentemente sem significado, mas na verdade fundamental para a construção da fisionomia moral dos personagens. Vejamos o trecho final do capítulo 52 e o comentário do capítulo seguinte. Passado algum tempo, ouviu passos na rua e levantou a cabeça, supondo que era Carlos Maria que regressava. Era um carteiro que lhe trazia uma carta da roça. Entregou-lhe em mão. Ao sair do jardim, tropeçou o carteiro no pé de um banco e caiu de bruços, espalhando as cartas no chão. Sofia não pôde conter o riso. Capítulo seguinte. Perdoem-me esse riso. Bem sei que o desassossego, a noite mal passada, o terror da opinião, tudo contrasta com esse riso inoportuno da Sofia. Mas, leitora amada, talvez a senhora nunca visse cair no carteiro. Os deuses de Homero, e mais eram deuses, debatiam uma vez no Olimpo gravemente e até furiosamente. A orgulhosa Juno, ciosa dos colóquios de Tétis e Júpiter em favor de Aquiles, interrompe o filho de Saturno. Júpiter troveja e ameaça, a esposa teme de cólera, os outros gemem e suspiram, mas quando Vulcano pega da urna de néctar e vai cocheando servir a todos, rompe no Olimpo uma enorme gargalhada inextinguível. Por quê? Senhora minha, com certeza nunca viste cair um carteiro. Às vezes nem é preciso que ele caia, outras vezes nem é sequer preciso que exista. Basta imaginá-lo ou recordá-lo. A sombra da sombra de uma lembrança grotesca projeta-se no meio da paixão mais aborrecível. E o sorriso vem às vezes à tona da cara, leve que seja, um nada. Deixemo-la rir e ler a sua carta da rosa. Um comentário que leva um capítulo inteiro e se dedica tão somente a defender Sofia. Mas defender quem? Mas por que defendê-la se nem nos tinha ocorrido censurá-la? Agora, ao sugerir intolerância de nossa parte, é que atentamos para o que passou despercebido. Veja-se que não são expostas propriamente as razões para o riso, que em princípio é apresentado como dissonante em relação aos temores crescentes da personagem, sobretudo os da opinião alheia, suspeitas de adultério e tal. Por que ela ri? Ora, compara o narrador, do mesmo modo, em um plano, por assim dizer, supraterreno, no Olimpo, se os deuses riem, tratando de graves assuntos e tomados de paixões mais sérias, como a cólera e a ira, não se interrompem para rir de Vulcano, também Deus, mas coxo e serviçal. A gargalhada inextinguível é produzida num quadro apresentado como análogo ao da queda de um carteiro. Por fim, a explicação para a zombaria se apresenta antes na forma de uma comparação, o que não é propriamente explicar. Se os deuses fazem choça de um entre eles que lhe serve e manqueja, por que Sofia não se divertiria com um correio, um funcionário humilde? Desse cotejo, que parece muito descalibrado e aproxima Sofia dos deuses homéricos, devemos reter bem o motivo da separação de estilos, assuntos e níveis sociais, quando não ontológicos.
Vulcano e o funcionário do correio de um lado, tendo em comum o fato de servirem a deselegância, seja do defeito físico, aliás, que nos remete a Eugênia, né, a coxa do Brás Cubas, tão analisada pelo Roberto Schwartz, seja do tropeço. E Sofia e demais deuses de outro, cujos assuntos merecem grave meditação e atenção séria, a do que é um tema super, né, do romance burguês, e não o riso da comédia. No parágrafo seguinte, essa reflexão, já muito digressiva e alheia à intriga e à própria Sofia, há muito abandonada pelo narrador, ainda que aparentemente este o faça por interesse minucioso em justificar uma reação sua, continua. Bom, aí eu já li, né? Então, o nível de abstração aqui, porque agora eu vou comentar a sombra da sombra de uma lembrança. O nível de abstração aqui é agora maior. Não é preciso que o mensageiro caia, não é preciso nem que exista sombra da sombra do que também é sombra, uma lembrança grotesca. Tão pesada é essa matéria que a sombra de sua sombra já altera o estado de espírito. A dicção aqui tende ao sublime, talvez evoque Shakespeare ou Píndaro, o homem sonho de uma sombra, mas o assunto é afinal o grotesco, ou sublime em certo sentido, mas sublime negativo. E produz contraste, ou a sombra de um contraste, como figurado pelo encontro entre Macbeth e as horrendas bruxas. O vexame de uma figura humilde, parteira, cozinheira, ama, carteiro, ou de um deus serviçal, disforme, ferreiro, ou ainda a mais pálida evocação dela, é o suficiente para introduzir uma pausa em meio à paixão mais aborrecida, ou ao tédio da burguesia, com direito a varandas, sonhos de adultério e leitura de cartas. Pausa que reequilibra a exposição artística e retira a monotonia. Mas é apresentado como deformidade ou categoria estética, o que também é fragilidade social. Lembrando Adorno, aqui uma passagem meio rápida, desenvolvi muito, mas a gestão do feio, ao longo de toda a arte tradicional, é sempre a gestão do sofrimento dos que não importam. Menos de 2 capítulos antes, e víamos Sofia não propriamente rir, mas se irritar com o movimento trôpego de um negro. Um capítulo antes desse do qual eu falei. De novo, a fraqueza social da figura é localizada nas pernas, que, semelhantemente ao carteiro, também fechava o capítulo. Tudo a aborrecia. Plantas, móveis, uma cigarra que cantava, um rumor de vozes na rua, outro de pratas em casa, o andar das escravas e até um pobre preto velho, que, em frente à casa dela, trepava com dificuldade um pedaço de morro. As cautelas do preto buliam-lhe como os negros. A última frase praticamente repete o conteúdo do período anterior, ou melhor, destaca de entre a enumeração caótica de vozes, pratos, andar de escravas, preto velho trepando no morro, este último motivo, e o dispõe numa variação sintática própria ao quiasmo. Tudo a aborrecia, como o escalar de um preto velho. As dificuldades do preto velho buliam-lhe com os nervos. Convenhamos que não ficaria deslocado aqui o comentário ulterior do narrador. Perdoe-me essa irritação com o pobre homem, mas decidiu-se, no entanto, esperar mais um pouco e inserir a simulada intercessão a favor de Sofia um capítulo depois, quando a irritação evoluía e explodia numa risada. De modo que a queda do carteiro é como que a resolução dos movimentos claudicantes do negro, e talvez haja mesmo uma transferência de atributos entre eles pela repetição e pela simetria de situações. Nessa psicopatologia do cotidiano de Sofia, e não só dela, né, como aparece na obra, em que se afeta a distância do que está, porém, perigosamente próximo, a personagem está em plena escalada social, mas pode acontecer de nem sempre ter êxito em esconder seus pés de bode plebeus, pouco importa que o objeto do sarcasmo ou inervação seja carteiro, preto velho, andar de escravos ou vulcano. Interessa antes o motivo do andar desgracioso, em suma, matéria grotesca. É a ele que o narrador quer chegar e é a ele que seus volteios retóricos se esforçam por colocar em primeiro plano na consciência do leitor. Não deveria ser assim, talvez, pois já estamos muito longe do romantismo e já no clima da escola naturalista. Eu quero esse esforço para desrecalcar o grotesco, que Machado, naturalismo, em relação ao naturalismo, sempre evitou. Diferentemente da poesia moderna, que deu cidadania ao grotesco, lembra Victor Hugo no famoso prefácio a Cromwell,
A poesia antiga, obrigada a dar companheiros ao manco vulcano, tinha feito esforço para disfarçar sua deformidade. Por que esse esforço? Porque não convinha a divindade clássica expressa na plenitude sensível da forma humana e do próprio conceito de belo, sendo antes um resquício de etapas anteriores da mitologia e da arte clássica. O deus Hefesto, o ferreiro, o senhor da metalurgia, o deus artesão, caído do Olimpo, daí sua deformidade, conforme uma versão, é o Deus em que a forma humana não atingiu o seu ponto maior de acabamento e funciona como uma alusão ao mundo dos deuses antigos e ao domínio do natural sobre o espiritual. A presença de um estigma físico é indissociável de sua liberdade menor pela realização de um trabalho manual. Na mitologia germânica, lembra Hugo, o trabalho de ferreiro seria executado por anões. Com isso, é rejeitado para o mundo dos deuses novos toda a opacidade, toda a fantasia, todo o não claro, cada mistura selvagem do natural e do espiritual, dos significados substanciais de si mesmos e das exterioridades causais, atribuindo em maior ou menor grau ainda ao crepúsculo da consciência. Isso é Hegel. No capítulo sobre o processo de configuração da arte clássica, Hegel apresenta a degradação do animalesco como um momento decisivo da passagem da arte simbólica para a arte clássica. Nos indianos e nos egípcios e nos asiáticos, de modo geral, a forma animal constitui, portanto, também o ingrediente principal de suas exposições artísticas, mesmo quando ela é empregada, além disso, apenas como símbolo em associação com formas humanas. Apenas por meio da autoconsciência do espiritual desaparece o respeito pela interioridade obscura, sombria da vida animal. O próximo passo, pois, que temos de mencionar na transição para a arte clássica consiste em diminuir a alta consideração e posição do animalesco e tornar este rebaixamento mesmo o conteúdo de representações religiosas e de produções artísticas. Os faunos, por exemplo, na mitologia grega, na sua fase clássica, vão sobreviver, mas sempre de forma subsidiária, como outros animais. Também o narrador, praticando antes uma espécie de simulacro, à maneira de um autor clássico, embora o autor Machado é racionalista, não irracionalista, ele estaria mais próximo, digamos, de Hegel do que de Schopenhauer, mas ele ele não abre mão da perspectiva do corpo, né, e da feiura, afeta a preocupação em esconder deformidades como a de Vulcano, que, por assim dizer, perturbaria o andamento da intriga e a tranquila fruição estética do leitor. Mas a verdade é que, a pretexto de falar do riso de Sofia, ele trafica para o espaço do romance e para a nossa consciência elementos vistos como degradantes e inessenciais, desimportantes para o desenvolvimento da ação, mas, curiosamente, colocados em pontos estratégicos como fecho de um capítulo. Como se dissesse, sim, formas grotescas, como escravos e cachorros, circundam os nossos personagens, brancos e de classes mais altas, às vezes os afetam, enervam, são motivo de divertimento. Portanto, caro leitor, perdoe-me, não posso, justamente porque eles estão aí, não posso escamoteá-los de todo nesta exposição, afinal, são parte da vida. É verdade que o faz no interior de uma negociação com o público sob a figura da conciliácio. É verdade, de todo modo, que não merecem ser contemplados da mesma forma, e tampouco por tanto tempo, mas ainda assim hei de dedicar um breve capítulo à morte do cachorro. Apesar de banal, o motivo da risada de Sofia é recordado mais uma vez, muito mais à frente e sem nenhuma função explícita, no capítulo 114, quando Rubião encontra por acaso, muito mais à frente disso, muito mais, em relação àqueles parágrafos em que ela ri, acompanhada de duas mulheres, uma das quais era a remetente da carta recebida capítulos antes. A moça era a prima, a velha era a tia, né? Então estão entrando agora na história a Maria Benedita, que depois vai se casar com Carlos Maria. Aí ele faz essa intercalação. Aquela tia da roça, autora da carta que Sofia recebeu no jardim, das mãos do carteiro, que logo depois deu uma quebra.
A tia chamava-se Dona Maria Augusta, tinha uma fazendola, etc. e tal. Não seria preciso realçar de quem Sofia recebeu a carta e tampouco relembrar a queda do carteiro. Não é apenas aqui que o narrador, bastante intruso em geral, toma feição tagarela, dizendo mais que o estritamente necessário ou mais que o discurso indireto livre permite. A informação sobre a queda do carteiro não aparece como manifestação de um pensamento interior de Sofia nesse momento, de sua parte. A personagem de que ouvimos falar agora, Maria Benedita, viria a se casar com Carlos Maria, até então um possível candidato a amante de Sofia, o suficiente para fornecer a Rubião a certeza de um adultério. Também Maria Benedita, mais para frente, teria a reação análoga à de Sofia no incidente do carteiro, que agora é um Rubião empobrecido e demente, que os fora visitar e depois de dar a notícia sobre a queda do ministério, logo se despedia, não acusando, porém, a frieza com que é tratado pelo casal, frieza, porém, imediatamente percebida pelo leitor. Então, ele vai embora, sim, da casa deles, onde ele foi muito maltratado, quer dizer, tratado com indiferença. Vai dar. Despediu e fechou a porta. Rubião proferiu ainda algumas palavras e desceu os degraus. Maria Benedita, que os espreitava do fundo, veio ter com o marido. Reteve-o pela mão e ficou a ver o Rubião que atravessava o jardim. Não ia direito, nem apressado, nem calado. Detinha-se, gesticulava, apanhava um galho seco, vendo mil coisas no ar. Mais galantes que a dona da casa, mais galhardas que o dono. Da vidraça miravam o nosso amigo, e em certo lance grotesco, Maria Benedita não pôde suster o riso. Carlos Maria, porém, olhava clássico, porque o Carlos Maria está acima do riso e do choro, né? Ele é super afetos. Notem como a situação é perfeitamente análoga à de Sofia, observando as escaladas de um preto velho ou a queda do carteiro, com a irritação evoluindo para uma explosão em risos quase catártica, no caso da Sofia. E como acontecia com a risada anterior de sua prima, seu relato vem justamente no fim do capítulo, seguido apenas de uma informação, talvez neste momento ainda importante, da impassibilidade de Carlos Maria. A frieza burguesa desse personagem, cioso de sua posição aristocrática, na verdade, como já disse, dificilmente o leva ao riso e jamais às lágrimas. O lance grotesco o repugna como o cachorro, antes que o faz rir. O motivo das pernas, que não estiver ausente dos quadros com Sofia, Carteiro ou Preto Velho, aparece também no fim, né, desse capítulo que eu referi. Ele não tinha carro, falando do Rubião. Ele lá vai andando. O Rubião é agora, como o Dom Casmurro vai falar das moças que saem da sua casa no final do romance, calcante e pés no chão, que é um indício de pobreza. A fraqueza agora não é tropeçar ou escalar com dificuldade, mas simplesmente andar a pé. No caso de Rubião, isso indica um tremendo revés da fortuna, seu declínio social. Aliás, a loucura do Rubião, ela se torna socialmente visível à medida que ele se torna pobre. Isso é uma coisa interessante. O Quincas Borba morre louco, mas não dado publicamente como louco, porque morre rico. Creio que podemos inserir nessa galeria de elementos grotescos, estou terminando, o episódio do enforcamento de um escravo que ocorre à memória de Rubião, à maneira de um tango retrouvé, com o passado invadindo o presente por meio de uma Madeleine, no caso, uma indecisão acerca de qual título pegar. Rubião se viu diante da alternativa de ver ou fugir. Depois de hesitar quanto a assistir ao enforcamento, banal, mas sempre espetacular, de um escravo ou seguir por seus afazeres, ele opta pela primeira possibilidade, mas a ênfase que Machado dá a essa escolha é de ordem diferente, pois se trata de realçar a disposição sádica que atravessa a sociedade formada pelo escravismo, disposição presente mesmo num sujeito tão comum e inofensivo como Rubião. John Gladstone interpretou o romance como um romance de fato sobre a escravidão, ainda que esta não apareça no primeiro plano e compõe o inconsciente da obra, que emergeria por determinadas sabotagens do realismo, como ao recurso ao sonho e como recurso ao sonho, ao delírio, as operações antirrealistas no tempo, a ênfase que eu acrescentaria antes a escória da narrativa, que propriamente
a história. Bom, eu não vou tirar muitas ainda, eu mais apresentei o problema do que tirar todas as consequências dessa justaposição que eu fiz desses vários motivos. Isso fica para uma outra ocasião. Obrigada. Muito obrigado, Priscila. Nós temos ainda alguns minutos e vamos tentar começar a próxima sessão pontualmente às 3h30, no máximo 3h35. Né? Ouvimos então duas falas que têm alguns pontos em comum, né? Como, por exemplo, a questão da dualidade, que foi apresentada aqui a partir de como ela aparece na obra do Álvares Azevedo e como em Machado de Assis ela vai estar presente o tempo todo. No caso de Quincas Borba, a apresentação da Priscila também, de uma certa forma, enfatiza essa dualidade o tempo todo entre o riso e a melancolia, a comédia e a tragédia. Né? Como que nós devemos ler Quincas Borba? É uma comédia ou é uma tragédia? Né? Nós podemos ver dos dois modos ou tentar juntar as duas coisas. O tema de Quincas Borba é curioso. O homem do campo que vem para a cidade e se desestrutura, em princípio é um tema de comédia. Muitas comédias foram escritas com esse tema. O Machado mistura as duas coisas. Então, é por isso que nós temos essa dualidade entre o riso e o choro, não é? A comédia e a tragédia, o belo e o feio, não é? E o sublime e o grotesco, a razão e a demência. Né? Eu acho que a Priscila lançou aqui um conceito interessante. Em vez de opor grotesco ou sublime, você falou em sublime negativo. Eu anotei essa expressão, não é? Eu acho que talvez seja um bom começo para você explicar um pouco esse conceito para nós, não é? E no caso da Marise, em que medida nós podemos também pensar no Macário? Não é? Você não se referiu ao Macário, em que medida que também o Macário interfere um pouco nessa dualidade criada pelo Machado em algumas obras, uma vez que no Macário nós temos esse baironismo desenfreado, não é? no personagem Macário e esse idealismo romântico venceroso. Vou começar com você. Na verdade, sublime negativo é o conceito do Schiller, quando está falando do grotesco, que o grotesco seria mais oposto ao belo, ao sublime, do que, ou melhor, perdão, ele se opõe, ele é uma outra categoria, faz parte de uma outra categoria que não o belo, mas de uma certa maneira poderia integrar o sublime naquela tipologia que faz o Schiller, mesmo Kant, mas aí como sublime negativo. Sublime negativo, porque de uma certa maneira, como a morte, ou como outros, poderia, no caso, eu tenho trabalhado um pouco na literatura brasileira, que eu chamo, sobretudo do século XIX, a cena infame e vil, que é parte de um verso do Castro Alves. Do Castro Alves, não só nele, em vários poemas, não só no Navio Negreiro, o narrador sente uma espécie de vertigem diante, né, do que é a cena infame e vil, que é a cena da escravidão. A escravidão é o grotesco. Então, nesse sentido, ela produz no narrador uma vertigem, uma dificuldade de apreensão que é semelhante à dificuldade que se sente no sublime, que o Schiller chama de sublime matemático também. Porque o belo está ligado à medida, está ligado ao sentimento da medida, da harmonia, do equilíbrio. O sublime não, ele escapa, né, ele é uma desmesura. Então o grotesco é também uma espécie de desmesura, né? Por isso que a lembrança da sombra de um grotesco, né, já pode perturbar um estado de espírito, como diz o Machado. Então aqui estou tratando como o grotesco mesmo, para vocês verem que em alguns momentos o próprio Machado nomeia de grotesco, uma galeria de personagens, uma galeria de figurantes ou personagens, ou mesmo referências,
Tucano, Cachorro, Carteiro, Preto Velho, o próprio Rubião empobrecido, né, como, e algo que aparece sempre na rabeira, sempre, né, ironicamente, e, a meu ver, constitui uma espécie de segundo romance, então é um romance descontínuo, né, e que às vezes o narrador parece muito cansado daquela máquina fabular que é o primeiro romance, que é o romance mais variado, com mais personagens do Machado, é o romance que seria mais próximo de um romance realista burguês, com o tema da ascensão e derrota, né, e debacle, né, do personagem arrivista, embora o arrivismo do romance seja bem particular. E parece que o Machado está ali, né, brincando um pouco com esse primeiro romance, mas né, na rabeira, chamando a atenção para o que poderia ser um segundo romance. É um pouco essa a ideia. Sem dúvida, né? Macário também como uma obra ultra barodiana do pleonasmo, mas me parece que em Macário, até por conta do que você falou de Macário e Penseroso expressarem tão explicitamente, parece que visões opostas, materialismo e idealismo, a dualidade está ali, mas esses opostos estão muito claramente separados, né? Enquanto uma obra como A Lira dos 20 Anos, nessa segunda parte, acho que também talvez um pouco de Na Travera, mas principalmente em Lira dos 20 Anos, essas oposições elas estão mais justapostas, né? E nisso consiste essa autoparódia, a razão pela qual eu consigo associar mais esse aspecto com a autoparódia feita pelo Machado de Assis, porque você pega ali uma fala do Penseroso, uma fala do Macário e essa dualidade, essa oposição. No poema Ideias Íntimas, por exemplo, e nisso, né, e como até no Pálido Elvira, que quer dizer, existe um sentimentalismo, né? Existe uma dor, existe um tédio, algum tipo de reflexão existencial, e ao mesmo tempo, quer dizer, isso está muito difícil de separar, né, ali o deboche com relação a isso mesmo, a essa mesma postura, né? As coisas andam juntas. O Pálido Elvira também, né? Ele está contando, ele uma história triste, né? É lamentável o que acontece com a Elvira, né? É abandonada e, né, o rapaz lá muito Dom Juanesco e tal, sem escrúpulos, mas ele está contando de modo a problematizar e satirizar como se fossem dois discursos superpostos, né? Justapostos, coisa que eu acho mais difícil de ver, por exemplo, no Macário. Obrigado. Vou abrir as perguntas para a plateia. Se alguém tiver alguma pergunta. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Olha, a Priscila quer fazer um comentário. Eu queria fazer uma pergunta para a Marisa, então, já que sobre o Twist and Change, né, e o Demetri, o Demestre. Eu tenho essa dúvida também. Vamos esperar essa dúvida. Alguém, Sandra. Demestre? Porque o maître... Xavier me espanta. Xavier. O Gilberto quer saber, né? Perguntar para mim, Marisa. Xavier. Do outro lado do canal. É Demetri ou Demestre? Demestre? Xavier do Mestre. Mestre. Xavier do que mestre? Não, ele falou mestre. Bom, enfim. A influência deles, sobretudo do Twist and Change, do Stern, foi enorme, né? Até no Marx, enfim. Na Europa, mesmo muito forte, assim. E aqui também, como, né, você disse, enfim, também se aponta no Machado,
Mas a pergunta é se também essa influência do Sterne não veio, ela pode ter ela diretamente no Álvares de Azevedo, mas se ela não veio também via o Heinrich Heine, que também, por sua vez, foi influenciado pelo Sterne. Porque nele também essa autoparódia é constante já desde a poesia lírica e tudo. E eu sei que o Álvares de Azevedo tem epígrafes, né, dedicados ao Heine. Bom, eles todos leram, né, tradução no francês, sobretudo do Heine traduzido em francês lá na Revue de Monde e tal. Essa é a pergunta. E eu só queria fazer um comentário em relação, continuar em relação, já que a gente tem parece um tempinho, em relação à dualidade. Esqueci de falar da figura do Don Quixote e Sancho Panza, porque esses dois romances que, digamos assim, vejo, embora um que está ali, né, mais descontínuo e subreptício, um romance, eu diria assim, que está ligado ao resto do chão. E um outro romance das gravitações, de personagens. Todos os personagens do romance, especialmente os homens, têm um grau de delírio. Todos se afastam, né, do resto do show. Então, para falar assim, de fazer uma divisão assim um pouco grosseira, tem um romance, digamos assim, mais materialista, um outro romance idealista. Um romance que é ao nível Sancho Panza, outro romance que está no nível Don Quixote. Sancho Panza e Don Quixote são também glosados. Pode dizer que o Rubião é o Sancho Panza do Quincas Borba, quando ele ainda é pobre, não entende a filosofia e faz aquelas perguntas simplórias, na verdade muito de acordo com o senso comum, o senso popular, né, sadio das coisas. Mas qual a opinião da bolha? Né? Ele não entende, ele só vai entender quando ele se tornar rico. Bom, então o Rubião é o Sancho Panza do Quincas Borba, que é o Don Quixote, e depois eu diria que o cachorro é o Sancho Panza do Rubião, que se tornou, que se passou para o outro lado e se tornou um Don Quixote, né? Então, eu tinha um comentário também, até agora, mas era sobre essa questão da dupla leitura, né? Interessantíssima, né? Do Quincas Borba. E essa questão das pernas como representação do baixo, né? Também, que você bem lembrou que está lá também na Eugênia. Tem acho que tem a ver com isso, tem um diálogo, logo no começo, quando eles se conhecem, o Rubião e o Palha, em que o Palha está ali puxando conversa e tal, e mostra uma indignação contra um pronunciamento, né, feito pelo imperador e tal, que diz respeito à libertação dos escravos, e ele ficou assim chocado porque o Rubião deu a mínima para aquele comentário, para aquela indignação, como se ele estivesse pensando, para mim tanto faz, se os escravos forem libertos e eu perder, né, algumas propriedades, com isso o resto da herança dá conta disso, alguma coisa assim. Me parece que aí já está então, né, o germe da loucura, do Quincas Borba, do tanto faz, do tudo é igual, é indiferente, né, dá na mesma. Sim, é mesmo. Eu lembrei, quando eu estava falando, eu lembrei desse diálogo e como a escravidão realmente está, né, no romance, e ele não menciona a palavra, menciona alguma coisa de servil ali, servil, uma coisa muito subreptícia, mas que realmente está ali de cabo a rabo, né? Quanto à leitura do Sterne, eu acho que sim, eu acho que todos, né, todos não, mas grande parte desses filósofos e teóricos e poetas mencionou muito o Sterne, então acho que isso deve ter levado o Álvares a saber quem era, né? Lá no... Você falou do Heine, tem o Schiller também. O Schiller, na poesia higiênica e sentimental, um dos exemplos que ele cita ali é o Sterne, né? E o Schiller está também explicitamente citado na Noite da Caverna. Então eu acredito que, sem dúvida, via esses filósofos, ele tenha travado esse conhecimento. Posso fazer só uma pergunta até?
O Sturm circulou na Europa e foi assim o grande sucesso, o Sturm de viagem sentimental, mais do que do Trashumshine. Então acho que precisa também temperar um pouco isso e ver de que Sturm estamos falando. Só repete. Ah, viu? Eu estava tentando dizer o seguinte, que é uma nota de rodapé. Que o Sturm que fez um grande sucesso na Europa, de modo geral, claro que na França de imediato, porque o Trashumshine, mas foi o Sturm de viagem sentimental. São dois romances bastante diferentes. Então precisa temperar um pouquinho de que estamos falando. Mas Que tradução é essa que chegou aqui? Porque ele foi também lido em francês. Precisa pensar nas traduções francesas que foram realizadas no 18 e no 19, e isso também precisa ser um ingrediente a ser levado em conta. Não no caso do Machado, evidentemente, porque o Machado, a biblioteca dele, de fato, tinha os livros em inglês, mas no Brasil, de modo geral, as traduções francesas foram muito importantes. Muito obrigado. Então, nós vamos encerrar e 5 a 10 minutos de intervalo para começar a próxima sessão. Obrigado a todos. Nós palestrantes.